Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O fermento dos fariseus e de Herodes. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Jesus recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si, porque não tinham pães. Mas, percebendo, ele lhes disse: por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e não compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então lhes disse: nem assim compreendeis? Comentários dos pais da Igreja. São Beda. Alguém pergunta, no entanto, de que maneira não tinham pães aqueles que entraram na barca imediatamente depois de encher 7 cestos? Mas a Escritura atesta que se esqueceram de levá-los com eles, coisa que é indício de quão pouco cuidado tinham com a carne aqueles que, com tanto zelo, acompanhavam o Senhor, a ponto de esquecerem-se da própria necessidade de restaurar as forças do corpo. Teofilacto Diócrida. Também, de modo providencial, os discípulos se esqueceram de tomar pães, de modo que, uma vez repreendidos por Cristo, se fizessem melhores e chegassem ao conhecimento do poder de Cristo. Segue-se, pois, Jesus recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pseudo Crisóstomo. Do fermento dos fariseus e dos saduceus, já Lucas apenas dos fariseus. Os 3 nomeiam, portanto, os fariseus como os principais, mas Mateus e Marcos mencionaram cada uma das seitas secundárias. De modo apropriado, Marcos incluiu de Herodes, acrescentando à narração de Mateus o que este omitiu em relação aos herodianos. Dizendo isso, o Senhor paulatinamente induzia os discípulos ao entendimento e à fé. Teofilacto Diócrida. Ele chama de fermento dos fariseus e dos herodianos a doutrina destes grupos, como coisa danosa, corruptora e repleta da velha malícia. Com efeito, os herodianos eram doutores que diziam ser Herodes o Cristo. São Beda. Ou o fermento dos fariseus é pôr os decretos da lei divina abaixo das tradições dos homens, pregar a lei com palavras, mas contradizê-la com feitos, tentar o Senhor, não crer em sua doutrina ou em suas obras. Já o fermento de Herodes é o adultério, o homicídio, a temeridade ao jurar, a simulação de escrúpulo religioso e o ódio contra Cristo e seu precursor. Teofilacto Diócrida. Mas os próprios discípulos pensaram que o Senhor falava do fermento dos pães. Por isso se segue. Eles, no entanto, refletiam entre si porque não tinham pães. Diziam isto como quem não compreende o poder de Cristo, pois ele podia fazer pães a partir do nada, razão pela qual o Senhor os repreende. Segue-se, pois. Mas percebendo, ele lhes disse: por que pensais que é por causa de não terdes pães? São Beda. Por ocasião do preceito que o Senhor ordenara, dizendo: evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, ensina-os o que significam 5 e os 7 pães, sobre os quais acrescentou:
Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partis 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000? Quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então lhes disse: nem assim compreendeis? Com efeito, se o predito fermento significava as tradições perversas, por que os alimentos com os quais foi nutrido o povo de Deus não significariam a verdadeira doutrina? Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.